você sempre quis aprender a programar e não teve oportunidade? Então aproveite agora e venha com a gente nesse curso de Introdução à Programação com Arduino. Olá, seja muito bem-vindo ao Aprenda Programação para Arduino. Esse é o módulo de introdução, onde a gente vai tomar contato com a programação e com o ambiente de desenvolvimento onde os programas são escritos. Vamos lá então? Antes de falar de programação, vamos falar sobre o Arduino. O Arduino nada mais é do que uma placa de desenvolvimento criada em 2005 na Itália, com o objetivo de ser algo simples, fácil e principalmente voltado ao público de estudantes. Tanto é que ele é hoje muito utilizado no aprendizado de tecnologia e no aprendizado de programação. Também, obviamente, tem seu uso profissional. O projeto do Arduino, ele é um projeto aberto. É uma característica interessante que permite que diversas empresas desenvolvam projetos baseados em Arduino, desenvolvam suas próprias placas e também possam trabalhar componentes para atuar com Arduino. Isso é muito bom porque cria um ambiente com muitas variedades e muita informação disponível para que a gente possa aprender. Lá no site oficial do Arduino, que é o arduino.cc, também tem muita informação interessante e logo mais nós vamos entrar nesse site para fazer o download, do ambiente de desenvolvimento. O Arduino ele atua principalmente como uma controladora, isso é, ele recebe informações por meio das suas portas de comunicação, seus pinos de comunicação, e ao mesmo tempo ele envia sinais também por esses pinos. Na verdade, todas as placas Arduino elas têm como característica uma série de conexões, Nós podemos ver aí no Arduino Mega, no Arduino Uno e no Nano que estão nessas fotos, que existem, tanto aqueles slots ali no Mega e no Uno para que você conecte os pinos, fios com conectores e componentes, e lá no Nano você tem os pininhos, para você conectar ele a uma placa ou também a outros cabos. A ideia é que ele, por meio dessas conexões, ele possa receber informações de um sensor, por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de luz, um sensor de umidade, e também por meio dessas portas ele possa enviar informações. Então ele possa acender um LED, por exemplo, ele possa acionar o motor, ele possa, por exemplo, emitir um som por meio de um buzzer ou acionar um display para colocar uma mensagem. Então é isso que basicamente o Arduino faz. Ele tem um processador central que vai executar as tarefas que vêm de um programa. O programa ele nada mais é do que um conjunto de instruções que vai ser executado no processador para que ele faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, que ele tome as ações de acordo com o que foi prescrito, com o que foi indicado e orientado no programa. Os programas eles têm que ser escritos em linguagens de programação apropriadas, para que essas instruções sejam transformadas em um formato que o processador entenda. Na verdade, o processador do Arduino é o ATmega32, mas qualquer processador ele trabalha somente com um código binário. É um processamento digital, ele trabalha com zeros e uns, onde o zero significa um estado, por exemplo, desligado, um estado ligado. Por meio dessas variações de estado, binário, 0 ou 1, ele executa tarefas, decide o que fazer com informações que chegaram e envia informações para os componentes por meio das portas. A linguagem binária é executada dentro do processador, mas nós não precisamos escrever as instruções do programa diretamente em código binário, isso seria muito difícil. Existem linguagens de programação que são mais fáceis da gente escrever, embora elas tenham a sua sintaxe, elas tenham as suas regras que a gente tem que seguir, que a partir do momento que a gente escreve, elas podem passar por um processo chamado de compilação e esse processo vai gerar o código binário que assim será executado lá no processador. Essas linguagens de programação, existem várias, No caso do Arduino, é utilizada uma linguagem C++ ou C++, que é uma linguagem muito conhecida. Na verdade, a linguagem do Arduino não é exatamente o C++, ele é uma variação, mas é muito similar. Lá no site oficial do Arduino, nós podemos baixar o ambiente de desenvolvimento, que é o IDE, e a partir desse ambiente escrever os nossos programas e fazer todo o processo de compilação para gerar esse programa e carregá-lo nas placas Arduino. Vamos ver isso na prática então? Vamos lá!
Bem, nós entramos no site arduino.cc e essa é a tela inicial. Para obter aqui o ambiente de desenvolvimento, nós vamos em Software, Downloads. Aqui nós temos Download o Arduino IDE, que é o ambiente de desenvolvimento do Arduino nos computadores. Eu estou utilizando o Windows 10, então eu tenho aqui o Installer, né, para o Windows 7 e acima. Eu vou clicar aqui, estou baixando, então ele está realizando o download, vou executar. Aqui ele pede, né, informações sobre uma licença pública, as opções, vou seguir o padrão, seguir também um local padrão de instalação, ou eventualmente você pode, aqui no meu caso eu vou até colocar em outro driver aqui do meu computador. Então ele está instalando. Ao final da instalação nós vamos executar e iremos criar então o nosso primeiro programa para o Arduino. Para que a gente possa testar esse programa na prática, é interessante que você tenha disponível um Arduino Uno, um cabo de conexão ao computador, para que a gente faça a carga de um programa. Nós vamos carregar um programa exemplo para fazer o primeiro processo, né, de gerar um programa compilado e carregar e executá-lo no Arduino. Vamos lá, está instalado. Ele aqui pediu para instalar um outro software de gestão de componentes. São alguns softwares que acompanham, né? Então, dei sim para todos. Depois nós vamos ao longo do nosso curso ver que nós temos diversas, né, bibliotecas, vamos usar esse nome, de programas que podem ser utilizadas em conjunto com o Arduino IDE para que a gente possa utilizar determinados softwares com ele. Bom, ele foi instalado, eu tenho já o ícone disponível, então ele está abrindo aqui. Bem, no ambiente de desenvolvimento, quando nós iniciamos, a gente pode ver que ele já traz aqui um programa novo, né? Equivale a gente clicar aqui nesse botão de novo, na verdade ele abre aqui sempre um programa novo quando a gente faz isso. O programa, quando ele é novo, zerinho, ele vem com essa estrutura básica aqui já. A primeira linha da estrutura, ela, chamada Setup, ela é um componente, né, ou uma parte aqui da estrutura, né, que fica entre essas duas chaves. Se eu clico aqui, ele indica qual a chave que está abrindo, a chave que está fechando, chamada de Setup. A ideia é que tudo que você colocar aqui, como diz esse comentário, né, coloque aqui o seu código de setup, ele vai rodar apenas uma vez, vai rodar no início do programa. Quando a gente carregar o programa na placa e ele executar a primeira vez, ele vai executar o que está aqui nessa parte chamada Setup. A segunda parte, chamada Loop, entre essas duas chaves, nós vamos colocar aqueles comandos que vão ser executados durante todo o período em que a placa ficar ligada. Ele vai executar indefinidamente o que tiver aqui. Ele vai, segue as instruções e volta, segue as instruções e volta. Aqui nesse ambiente nós temos alguns outros botões, né? O primeiro permite verificar o código, então ele verifica se existem erros de sintaxe. Então, se por exemplo nós esquecemos um ponto e vírgula, não se preocupe com isso agora, né? Que nós vamos ver toda essa parte de programação com mais detalhes. Isso aqui é só um exemplo, né? Ou se nós esquecemos, por exemplo, essa linha aqui, né? Coloque o seu setup, o código de setup aqui para rodar uma única vez. Ela está depois de barra barra. Isso indica o quê? Que o compilador vai ignorar isso aqui. Tudo que vem depois de barra barra na linha indica para ele que é um comentário, algo que foi escrito somente para ilustrar, para orientar. Então, se a gente esquece de colocar uma dessas barras, algo assim, a gente vai ter um erro acusado aqui nessa parte de verificação. O segundo botão, ele faz a compilação e carrega o código binário na placa. O que nós vamos utilizar, então, como exemplo, né? Vamos pegar um código que ele tem aqui nesses exemplos. Veja quantos exemplos interessantes existem aqui para a gente trabalhar. Vamos carregar aqui um exemplo dessa linha de básicos, né? Chamado Blink, que é um código que vai fazer o LED interno do Arduino piscar. Aqui ele tem um monte de comentários. Olha, uma outra forma de colocar comentários, né, é barra asterisco. Você escreve todos os comentários, asterisco barra. Então o compilador vai ignorar tudo que está entre esses dois sinais, que é só um comentário. E aqui ele coloca a função, né, o que vai acontecer quando esse programa for carregado para dentro do Arduino. Na parte de setup, né, do programa, o que ele coloca?
ele coloca que esse LED, chamado LED Underline Built-in, que é o LED interno do Arduino, da placa Arduino, vai ser utilizado como output, ou seja, ele vai receber um sinal para que ele faça alguma coisa. Isso, assim ele está inicializando, né, esse LED para trabalhar com esse programa. Dentro da parte de loop, que ele vai executar indefinidamente, o que ele faz? Ele escreve, né, digital write é escrever um comando digital naquele LED interno, LED built-in, um comando high. High é alto. Lembra que é binário 0 e 1? O high equivale ao 1, que na prática, na questão física da placa, vai ser um sinal de 5 volts que o Arduino trabalha. Então ele vai enviar para aquele LED um sinal de 5 volts e ele vai então acender o LED. Aí ele tem um comando aqui que é o delay. O delay é para aguardar. E o que está entre parênteses aqui no delay indica milissegundos. Então 1000 milissegundos, 1 segundo. Então ele vai acender o LED interno da placa, vai esperar 1 segundo. Aí ele tem novamente o comando de escrever alguma coisa no LED interno, que agora é o LAW. O LAW significa que ele vai receber um 0, ou seja, ele vai deixar de receber aqueles 5 volts. Então ele acendeu, ficou 1 segundo aceso, recebeu um sinal, 0, apagou, aguardou mais 1 segundo, e lembra, isso aqui fica sendo executado indefinidamente, né? Vai acender de novo, vai aguardar 1 segundo, vai apagar. Então o que vai acontecer? Ele vai piscar de 1 em 1 segundo. É isso que esse programa faz. Bom, para a gente carregar esse programa lá no Arduino, nós temos primeiro que conectar o Arduino por uma porta USB no nosso computador. E aí é interessante sempre a gente olhar aqui em ferramentas, né? Duas coisas. A primeira coisa é olhar se ele está configurado para trabalhar com o Arduino Uno. Vejam quantas variações de Arduino tem aqui. Por padrão, o IDE vem configurado aqui no Arduino Uno. Se estivéssemos utilizando uma placa diferente, nós teremos que mudar aqui, porque isso indica, quando ele carregar o programa, o código binário, que ele vai ser adequado a esse modelo de Arduino. Então vamos manter aqui no 1. E outra coisa que nós precisamos ver nas ferramentas, no Uno, né, é a porta, se ele localizou, quando a gente conectou no USB, então aqui ele está chamando essa minha USB de com 5. Eu cliquei aqui para confirmar, ele saiu. Então ele localizou o Arduino aqui. E olha que interessante, tanto ele já localizou o Arduino, como eu posso olhar aqui informações da placa. Cliquei ali em informações, vem até o serial number da placa aqui. Então ótimo, a placa está conectada. E o que eu preciso fazer agora? Assim, exercício, vamos clicar aqui no verificar o código. Cliquei. E ele está dizendo aqui, olha, compilando o Sketch, ele chama esses códigos de Sketch, tá? Então ele fala, ó, Sketch usa 924 bytes, 2% de espaço e tal, ele está dizendo qual é o máximo e dizendo quanto ele está consumindo aqui. Então ele foi compilado, ó, compilação terminada. Vamos imaginar, como esse código é exemplo, ele não tem erro nenhum, né? Vamos imaginar, por exemplo, ó, que a gente escrevesse o código e esquecesse desse ponto e vírgula, que faz parte da sintaxe. No momento em que eu executo essa verificação, olha, ele já entendeu, ele já apontou um erro aqui, olha, falou, não estou aguardando um fechamento de chave aqui, né? Então isso indica que há um erro na linha anterior, que foi exatamente o esquecimento daquele ponto e vírgula, que eu vou colocar de novo aqui. E agora, se eu verificar novamente, ele vai dizer aqui, ó, compilação terminada. Próximo passo, vamos carregar esse programa clicando nessa seta aqui. Ao carregar, a gente pode observar aqui tanto o programa aqui ele vai indicar que está carregando, como a placa do Arduino Uno, ela pisca rapidamente os LEDs indicando que está recebendo o programa. Então olha que interessante, diz aqui carregado. Agora se nós observarmos lá o nosso Arduino, aquele LED amarelinho, que é o LED interno, né? O verde é o LED que indica que ele está conectado, que ele está ligado, né? Energia ligada. Mas o outro LED, que é o LED interno, está piscando de 1 em 1 segundo. Olha que interessante, ele está executando exatamente o que foi pedido aqui nesse programa. Tá bom, gente? Viram como é fácil, então, a gente pegar um programa e carregar para a placa? A parte que acho que se vocês não conhecem programação, estão sentindo dificuldade, é nessa codificação, nessa sintaxe, mas isso a gente vai ver com bastante detalhes nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá, então.